dia do nosso dia, da nossa semana da gratidão. Ontem, eu vi um post que nunca tinha parado para pensar nisso. Tava falando referente a spoiler, né, de filme, de livro, de série. Como nós somos sensíveis a spoiler. Porque a gente perde a novidade que nós teríamos ao ler o livro, assistir o filme ou o seriado. No entanto, é diferente de quando a gente está lendo um livro clássico ou assistindo um filme clássico, onde a gente já sabe o que vai acontecer. Porém, nesses livros clássicos ou filmes clássicos, nós estamos tendo uma segunda visão sobre aquilo, sobre aquela história. Nós mesmos não somos mais a mesma pessoa que está lendo ou assistindo aquele filme. Então, um livro clássico ou um filme clássico, ele tem várias camadas de profundidade que, à medida que nós vamos lendo de tempos em tempos, nós absorvemos um conhecimento diferente deles. Então, essa que é a diferença da gente... Oi, Úrsula, tudo bem? Da gente ter assistir um filme novo, onde a gente não vai saber o que vai acontecer, de um clássico, onde nós sabemos o que vai acontecer. Então, as nossas emoções, elas estão muito viciadas nesse negócio de novidade, né? Quando, no entanto, mesmo na parte da arte, de livro ou de filme, não trabalha com isso, com esse pico da emoção, mas está trabalhando sim o nosso conhecimento, da gente estar lendo ou assistindo esse filme. Muito bem, feita essa introduçãozinha, nós vamos recapitular o que nós fizemos ontem, rapidamente, para ir para a segunda parte, que é o novo exercício. Então, o objetivo da semana é nós tomarmos a liderança das nossas emoções, que é como um cavalo, para que nós possamos direcioná-lo para onde nós queremos. Porque externamente nós recebemos vários estímulos e faz com que as nossas emoções fiquem dançando por aí. Então, se a gente recebe uma notícia que acaba prejudicando, deixando a gente mais triste, a gente consegue direcionar, porque a gente já trabalhou isso, a gente já fez isso. É um músculo que nós trabalhamos. Uma coisa legal também de se fazer é colocar essas situações que vão te deixar, digamos assim, mal, para você treinar isso. Porque a gente aprende a usar a coisa na prática, né? Diante das provas. É quando acontece uma situação que nós vamos lá e trazemos esse cavalo de volta. E também é importante nós vivemos nesse estado de gratidão, que é a emoção que nós estamos, esse estado de espírito que nós estamos trabalhando. Então vamos relembrar alguns motivos para nos sentirmos gratos. Isso deve ser feito ao longo do dia. De forma sistemática pode ser feito de manhã, assim que acorda, né? Já é um hábito, né? Por exemplo, de rezar, depois do almoço e depois antes de dormir, por exemplo. Porém, também eu acho legal, eu já fiz isso de deixar lembrete no celular, como se fosse alarme, então desce a notificação para me lembrar do que eu posso ser grato, porque fica com o celular o dia inteiro, então ele fica me lembrando disso. Então, ao longo do dia, nós estamos trabalhando esse sentimento. Então, vamos lá, algumas coisas que eu coloquei ontem, né? Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida, né? Lembrando que nisso de gratidão, nós estamos trabalhando especificamente a parte material, porque a parte intangível e material já tem um conteúdo na internet, e também é muito difícil de abordar, o pessoal não toca nesse assunto, de ficar agradecendo as coisas materiais. As
O pessoal gosta, mas não gosta de trabalhar em cima disso, né? Tem preconceito, aquele monte de coisa que tá na live que eu fiz de Destruindo Mitos também. Tem alguns deles lá. E tem alguns que são vindos da Bíblia, né? Que ainda eu vou trabalhar em uma outra live. Então, obrigado pelo dinheiro que entra na minha vida, obrigado pelo dinheiro que eu tenho investido, obrigado pelos meus clientes, obrigado pelo dinheiro que meu patrimônio que aumenta dia após dia, né? Porque você coloca dinheiro investido em renda fixa, todo dia está aumentando um pouco. No caso, meu está 13% ao ano. Sou grato por. Deixa eu ver o que mais coloquei. Pelo meu local de trabalho, conseguir pagar minhas contas. Hoje é dia de pagar cartão de crédito. Obrigado por ter dinheiro para pagar o cartão. E assim por diante. E ao longo do dia, nós vamos nos lembrando de outras coisas para agradecermos. Então, o tema de hoje é atitude. Isso aqui eu estou repassando, não foi eu que inventei. É de um vídeo que deve ser assistido depois no YouTube do Earl Nightingale. Earl é E-A-R-L, o Night de Night, noite, e Gale, G-A-L-E. Atitude, a palavra mágica. Acho que já deve aparecer no YouTube. Tem uns 15 minutos de vídeo e ele vai falar basicamente que eu vou falar aqui, eu só estou repassando. A atitude nada mais é do que um alinhamento do nosso pensamento, das nossas emoções com as nossas ações. Mas a atitude aqui eu vou estar trazendo como se fosse o nosso estado de espírito para fazer as coisas. Então a gente aprende e a vida leva a gente a crer, da gente não criar expectativa, para não quebrar a cara. No entanto, se a gente for olhar no fundo, nós esperamos as coisas, mas com por baixo, a gente está com essa sensação de que vai dar errado. Então a gente genuinamente vai estar esperando uma situação, mas que ela dê certo. Então a gente vai criar esse estado de espírito de saber que vai dar certo. Por isso da gente estar trabalhando as emoções para a gente conseguir direcionar elas para onde a gente quer. E no fim, nesse estado de espírito, de como se já tivesse ganho o jogo. Porque existe uma coisa que o ser humano tem, que é o de fazer acontecer. Então, se o ser humano fala assim, vai acontecer do jeito que eu quero. Por quê? Porque eu quero. Porque sim, isso pode ser treinado, vai ficando cada vez mais forte. Quando eu começava a fazer isso, é óbvio que quando a gente pensa, sente isso, já vem uma coisa de uma sensação de que não vai dar certo. Mas aí é que é onde entra o exercício, de ficar fazendo, insistindo, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas não é um vai dar certo de otimismo. É você estar determinando que aquilo vai acontecer. E à medida que vai treinando, vocês podem perceber que isso dá certo. Então, essa é a atitude de você ir para ganhar. Um livro que eu li um tempo atrás, era um sargento, tinha um problema na tropa, a tropa era rebelde e não seguia formação. Então eles tinham um determinado sargento que eles chamavam sempre para controlar esse tipo de situação. E o sargento simplesmente chegava, não falava nada e as tropas se alinhavam. Como que ele fazia isso sem falar nada? Era a atitude dele, a atitude interna dele que refletia nas tropas. Tem um meme na internet também, que são dois quadrinhos de uma escola, as crianças brincando. No de cima tem vários heróis, tá o Superman, o Flash, acho que a Mulher Maravilha, a Mulher Gavião e as crianças numa zona.
E no quadrinho de baixo tá o Batman sentado na mesa dos professores e todo mundo quieto. Então é um pouco da atitude, né, do estado de espírito do Batman. É, nesse caso, né, da atitude dele, da disciplina, né, as pessoas vão ficar disciplinadas no lugar. O que funciona um pouco com policial também, né? Porque você vê passando uma viatura, ou você vê um policial, você já tem uma determinada postura, né? Isso é uma coisa interna. Porque se a gente pensar, tem determinadas figuras que deveriam representar autoridade para a gente e não representam. Por quê? Porque ela não tem isso alinhada dentro dela. Já vi o caso também de falando uma prefeitura de uma cidade aí, porque tem essa coisa de comissionado e cargo público de funcionário concursado, né? Então muda prefeito, o prefeito vai colocar um dos seus em cargo de gerência, por exemplo, né? Em cargo de liderança. Só que aquela pessoa ela não tem esse estado de espírito de liderança. E isso pode ser desenvolvido. E os funcionários, os subordinados, ou não obedecem, ou obedecem de má vontade, mas de qualquer forma acaba dando problema. Com relação a esse estado de espírito, da atitude de fazer acontecer, tem um vídeo também no YouTube, tá no canal da Livraria Cultura. Eu não lembro o nome do título, mas acho que se você escrever Talal Hussein, é um nome meio árabe, né? Talal, com U no final, T-A-L-A-L, e Hussein com H, H-U, dois S, E-I-N-I, Talal Hussein. E ele ia lançar um livro, né, chamado Paz Guerreira, e estava sendo entrevistado, as referências dele, o que ele pensava do livro, a expectativa dele. Aí foi feita justamente, se eu não me engano, essa pergunta: qual a sua expectativa? Ele falou: eu não tenho expectativa. Eu sei que vai bater recorde, eu sei que vai vender, vai virar best-seller. Eu simplesmente sei, por uma coisa que, um conhecimento que eu tenho. Então eu não tenho expectativa. Eu sei que vai acontecer. E foi o que aconteceu. É exatamente, Úrsula. Se a gente vai um pouco assim, meio titubeando na situação, a gente não consegue. Então a gente tem que ir com uma certa fome, uma certa pegada, uma certa garra para cima do dinheiro, porque senão ele não fica, né? Tem que ir com vontade de pegar ele, senão não consegue. Tem também uma prática de arte marcial que a gente lida com ansiedade. Então uma pessoa, ela segura uma moeda e o objetivo dela é fazer com que ela segure, não deixe a outra pegar, enquanto que a outra tem que pegar. Então fica aquele negócio. Uma vai e a outra fecha a mão na hora. Mas quando você está no estado de espírito correto, você simplesmente pega, porque a moeda ela tá ali. Exatamente, Úrsula. Isso de acreditar é o estado de espírito que a gente vai treinando também, porque a gente está no. Às vezes a gente acredita, mas não acredita muito, né? Então a gente vai treinando até a gente conseguir um estado de espírito inabalável. Como eu falei ontem, eu exercitei muito isso com a arte, né? Porque eu consigo determinar um estado de espírito X. E acreditar é um dele, né? Aí o pessoal fala, né? Isso é uma coisa que eu tô treinando ainda não consigo explicar direitinho, né? Como que é o passo a passo, que é esse fingir como se. E é isso que isso também a gente vai estar trabalhando no último dia também, de eu faço uma coisa, eu vivo uma vida que ainda não é o meu presente, mas está lá no futuro, mas eu vivo como se já fosse. Muita coisa assim, é que assim, as coisas que não dependem de mim, ainda eu não treinei, mas as coisas que dependem de mim eu já treinei e funciona mesmo. Você faz uma coisa
como se já fosse sua. Porque no final das contas é a ação que conta. Então, se você está agindo como se já tivesse aquilo, e você já tem aquilo, você não precisa fazer mais nada. O que que eu faço agora? Muito bem, então esse foi o tópico de hoje, da atitude, esse estado de espírito. Então vocês pensem em alguma coisa que vocês queiram, que dá certo, que dê certo, como que aquilo vai dar certo, e vocês sintam isso de que simplesmente vai dar certo, sem expectativa. Olha, o teatro é porque eu não sou, como que eu posso dizer? Eu não sou professor de teatro, mas o teatro, ele resolve uma série de problemas, assim, da pessoa, de comportamento. Várias, digamos assim, personagens que eu vivenciei, eu acabei trazendo para minha vida e arrumou algumas coisas. É claro que é uma coisa que eu quis trazer para mim e não quis tirar, né? Porque tem aquele negócio de personagem, né, que acaba ficando comigo. Sim, elevar a vibração e divertimento é uma boa, né? Dar risada e acaba atraindo o que está nessa frequência. Outro dia eu tinha postado no Stories o que você prefere? Ser uma pessoa pobre e feliz ou uma pessoa feliz e pobre? O pessoal preferiu ser pobre, mas feliz. Secar a lágrima com uma nota de 100. Mas eu acredito que uma coisa atrai a outra, porque o pessoal tem um pouco disso, né? Ah, se eu perder dinheiro, as pessoas vão acabar se afastando de mim. Eu acredito que seja isso mesmo, porque o dinheiro ele é uma consequência de você estar numa frequência alta. Então, naturalmente, as outras coisas vêm também. E o mesmo acontece, você está numa frequência alta, as pessoas vêm até você, o dinheiro também naturalmente vem. Então, tanto a felicidade quanto o dinheiro, eles vão vir juntos. O teatro, se eu não me engano, o pessoal usa muito. Eu acho que funciona até um pouco como a constelação, Úrsula, porque assim, se uma pessoa está representando outra, vamos supor, o filho conversando com o pai, os dois eles estão ali interpretando o papel. Então, um pouco do que o filho fala para o pai e o que o pai fala para o filho, aquilo acaba vai reverberar na vida dos dois, né? No sistema dos dois. Na Grécia era teatro mágico, né? O teatro era uma. Então, aí cai um pouco do que eu comecei a falar lá atrás, do de ler um livro clássico, um filme clássico, de um filme novo e um filme clássico. É a vivência daquilo que você está tendo, não é tanto a novidade. Você sabe o que vai acontecer, mas é a experiência daquilo que está alterando o seu comportamento. Tem também, por exemplo, na parte de teatro, né, a Paixão de Cristo, né? Todo ano tem. Ah, entendi. Psicodrama. Então, por exemplo, todo ano tem a Paixão de Cristo, né? Então, as pessoas estão assistindo aquilo, mas estão revivendo aquela cena da, da crucificação de Cristo, né? Mas então, essa coisa de você estar interpretando, ela funciona. O Jim Carrey, bom, hoje em dia, sabe que ele tem, sei lá, depressão, deve ser depressão. Mas ele interpretou aquele cara meio louco do que ele tinha, né? Que ele fez os filmes do Ace Ventura. Então era tudo uma interpretação, é um problema do artista, né? Ele consegue, do ator, né? Ele consegue criar uma persona para colocar na sociedade, né? E ele falou que ele chegou na depressão porque ele cansou de viver aquele personagem, que ele não conseguia mais. O novo ele causa medo. E uma coisa que eu gosto de falar do medo é que a gente sempre vai ter medo, né? Só que a gente tem que ir de qualquer forma, porque a gente só vai saber mesmo o que vai acontecer
depois que a gente fizer, e vai estar com medo mesmo, né? Então, sempre quando a gente estiver expandindo a nossa zona de conforto, vai estar vindo medo. Que nem eu falei também no Destruindo Mitos, porque às vezes a pessoa ela tem medo de ter dinheiro, mas assim, você só vai perder o medo depois que você tiver ele. Então, tem aquele negócio também de que pessoa que eu vou virar depois que eu tiver dinheiro, né? Que você não sabe. E também trazendo no do teatro, às vezes a pessoa ela tem medo de colocar essa determinada situação porque ela não sabe como ela vai se comportar. Então, de duas uma, ou ela fica treinando entrar nessa situação para ver o que que acontece, para ver que não é um bicho de sete cabeças, ou ela faz para ver o que que acontece mesmo. De qualquer forma, ela tem que entrar em ação. Então, de qualquer forma, ela vai ter que não digo enfrentar o medo, né? Mas pegar na mão do medo e ir adiante. Bom, então é isso. Eu fico por aqui. Hoje fica a atitude. Então, é pensar em alguma coisa que queira e começar a treinar a expectativa daquilo, a expectativa de que aquilo dará certo porque eu quero. Então, é isso. Tchau, tchau.